Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão. Marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página, para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal escreve na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Paulo Leminski. Gostaria de iniciar a aula hoje com esse trecho belíssimo da poesia marginal. Literatura marginal, arma da verdade, exercício para a revolução. Esse é o tema da nossa aula de hoje, aula na qual nós conheceremos por que é que a literatura precisou estar à margem, onde foi que se originou esse termo marginal para a arte da palavra, por que é que ele faz tanto sentido até os dias de hoje, quais foram suas transformações, como hoje nós ainda fazemos uso dessa arte, dessa literatura, dessa palavra marginal como arma de revolução e como ela pode transformar as nossas vidas, a nossa educação, a nossa realidade. Indivíduos que podem atuar nessa sociedade, muitas vezes injusta, nessa sociedade, muitas vezes que seleciona quem pode escrever, quem pode ler, quem pode ter acesso à arte e educação, quem pode ter acesso a bons livros. O que se trata bons livros? Vamos falar um pouco sobre tudo isso nessa aula de hoje, no qual será apresentado também para vocês um jovem artista periférico da cidade de São Paulo e o seu texto, que irá nos exemplificar um pouco dessa literatura marginal, mas exercício para uma grande revolução. O termo literatura marginal aparece na década de 1970, ou geração do mimeógrafo, né? Representada pelos artistas Ana Cristina César, Cacaso, Paulo Leminski, a quem pertence essa primeira poesia que eu li para vocês no início da aula, Francisco Alvim, Chacal, em sua maioria oriundos da cidade do Rio de Janeiro, da classe média e alta, né? Esses artistas se reuniram, não é, e construíram esse termo, literatura marginal, como uma resposta para a ditadura militar, pois eles já não podiam falar, se expressar da forma que eles gostariam, e aí começaram a fazer seus pequenos textos, fugindo justamente desse padrão editorial, e aí por conta própria, por isso é justamente esse termo geração mimeógrafo, né? Porque eles mesmos produziam seus textos e entregavam esses textos, né? E aí esses artistas, em resposta, como eu já havia dito, a esse período de ditadura militar, essa liberdade de expressão que eles gostariam de ter e essa repressão advindas desse ato institucional, o AI-5, né? Surge justamente esse termo literatura marginal na década de 1970. Então, esse primeiro momento da literatura marginal da década de 70, em resposta ao mercado editorial, vai ser modificado quando começa a surgir na periferia a vontade, o desejo por se construir uma literatura própria, escrita por autores periféricos e sobre a própria periferia.
Então, como a antropóloga Nascimento fala, ao tecer a problematização sobre a expressão da literatura marginal, caracteriza e diferencia dois conjuntos de escritores que associam o termo marginal à sua produção literária: a literatura marginal dos escritores da periferia e a nova geração de escritores marginais. Segundo o Nascimento, a expressão literatura marginal dos escritores da periferia tanto distingue os textos produzidos por escritores da periferia dos demais textos publicados nos últimos 15 anos, que poderiam ser classificados como literatura marginal, quanto os diferencia das obras dos ditos poetas marginais setentistas, que foram justamente aqueles primeiros escritores que deram origem ao termo literatura marginal. Ok, gente? E aí, essa nova geração de escritores marginais da periferia, no início dos anos 2000, se apropriam de determinados significados do termo marginal e desenvolvem uma consciência comum que vai dando respostas conjuntas aos problemas específicos do campo literário desta época. Por quê? Porque a literatura, vista como a arte da palavra, alcançada por cânones, escritores que precisavam ter a literatura de forma academicista, escritores que tinham que ter feito universidade, estudado uma linguagem própria, né, da própria para a arte. Sabemos muito bem que a educação da periferia não está para o que o cânone literário pede, não é? E aí é quando autores como Alessandro Buzo, Sacolinha, Santiago Dias, Sérgio Vaz, Jonilson, Elisandra Souza, Ferrez, dentre outros, começam a usar dessa literatura, dessa nomenclatura marginal, como algo próprio da periferia, como uma linguagem mais própria do subúrbio e como uma literatura que fala do cotidiano da periferia, né? E aí essa terminologia marginal vinculada à sua produção literária vai ser submetida a esse conjunto social e cultural, né, que eles vão começar a propor, não é? Então esses escritores vão iniciar, romper, né, esses padrões literários, né, e mostrar a importância do que é a literatura chegar, né, à periferia e falar da periferia, ser a própria periferia, como também, não obstante ficar apenas nisso, não é? A literatura falar da periferia, utilizar a linguagem da periferia, ser a periferia, mas também acontecer o hibridismo, a periferia poder ter acesso a Clarice Lispector, a João Cabral de Melo Neto, a João Ubaldo Ribeiro, a Machado de Assis, e ter acesso também a Sacolinha, a Sérgio Vaz, a Ferrez, né, aos escritores marginais também, né? E aí é nesse aspecto que a literatura marginal começa a dar o boom, né? E inicia o seu grande manifesto dentro da literatura, né? Os seus estudos. Então, para que vocês entendam um pouco mais, eu vou trazer para vocês como é que esse termo literatura marginal ele pode ser entendido. Literatura e marginal, os dois termos, na definição do dicionário, e como é que eles vão se comportar, né? Eu já falei para vocês como eles vão se comportar ideologicamente para
o movimento e o manifesto, e a gente vai fechar essa aula entendendo um pouco mais sobre isso após ler o texto e entender um pouco sobre o escritor que eu apresentarei a vocês na aula de hoje. Mas vejam, aí eu vou mostrar para vocês uma imagenzinha sobre literatura marginal e a sua definição do dicionário, para a gente poder fazer essa comparação. Literatura, na classe gramatical aí, seria um substantivo e marginal, um adjetivo. Literatura significa o ato de escrever trabalhos artísticos em prosa ou em versos, ou seja, a arte da palavra. A palavra imbuída de significados artísticos, a palavra imbuída de sentido figurado, de conotações para além da verdade, né? Aquela conotação que o escritor ele vai poder trazer para a palavra. E marginal seria aí um adjetivo que vai dar qualidade à palavra literatura. E aí o adjetivo marginal, ele vai significar para o dicionário uma palavra que vai estar à margem de alguma coisa, ou que vai seguir o contorno, ou vai estar à borda de algo, não é? Então eu vou poder dizer que na literatura marginal, os textos de fulaninho vão estar à margem de, ou à borda da literatura de. Vamos dizer que elas não vão ser consideradas cânones, porque ela sempre vai estar à borda ou à margem de. Vamos pensar assim, né? Poderíamos pensar assim. Ou ainda esse adjetivo pode ser considerado ou ter o significado de aquilo que não respeita a lei ou algo criminoso, aquele que comete algum crime ou um delito, né? Por isso, então, o título da nossa aula de hoje, né? É Literatura Marginal, a arma da verdade, exercício para a revolução. É essa literatura que vai precisar usar uma arma para trazer alguma verdade. Ou talvez, quem sabe, cometer algum crime ou cometer algum delito para trazer a verdade ou a realidade por trás das palavras periféricas, podemos assim dizer, não é? E aí, será que realmente é um crime falar sobre a realidade da periferia? Ou será um exercício para a revolução? A gente entender que existe periferia, que existe ser humano, que existe na periferia problemas e que esses problemas precisam ser olhados, enfrentados, refletidos. Aquelas pessoas ali são gentes e precisam ser vistas como seres humanos, não é? Quando falamos da linguagem da literatura marginal, naquele primeiro momento de 1970, nós temos que entender que nós tínhamos escritores da classe média, né, e da alta, né? Mas mesmo assim, eles já foram precursores de uma estética que já se recusava a formas impregnadas daquela estética culta, né? Então, eles já rompiam com essa normatização da palavra, né? Então, já tínhamos uma presença de uma busca pela fala, né? Mas quando a gente caminha para a literatura marginal periférica, a gente já vai ver o uso de algo mais comum à cultura periférica, a mistura do hip hop, que é da música, né, na poesia, né, que é da música muito comum às comunidades do funk hoje, né, mas isso vai variar de autor para autor. Muitos vão trabalhar com essa coloquialidade
mas cada autor vai trabalhar com aquilo que lhe é próprio, com aquilo que lhe é comum. Então perceberemos sim marcas da coloquialidade dentro da linguagem dos escritores periféricos, mas o que está mais para as histórias dos textos da literatura marginal é justamente sobre o que eles falam e a grandeza da literatura deles que nós iremos trabalhar hoje. Sérgio Vaz, um dos maiores representantes desse movimento, disse: gosto do termo literatura periférica porque diz de onde viemos. Antigamente falavam da gente, hoje falamos nós mesmos. É muito importante quando a voz é do próprio povo. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês, seja marginal, seja herói, é a nova visão para essa palavra, né? Um novo significado que a literatura traz para essa palavra. Nesse momento eu quero convidar vocês a ler um conto de um escritor pertencente a esse grupo de escritores de literatura marginal, né? Escritor periférico. Não vou apresentá-lo agora a vocês, mas gostaria de primeiro apresentar esse conto e posteriormente a gente comenta um pouco. O título do conto é A Ponte. Tio Lúcio era como a luz de uma lâmpada atravessando a escuridão, mas antes de se tornar estrela, vivia dizendo para eu ter fé, para eu não hesitar no momento de atravessar a ponte da vida. Embora nessa época eu tivesse apenas 13 anos e não acreditasse muito em Deus, procurava fazer o máximo possível para concordar com ele, pois, como me explicava tio Lúcio, um homem deve acreditar em algo, ainda que seja nele mesmo, porque afinal de contas, Deus está dentro dele, você querendo ou não, concluía tio Lúcio. Deus está dentro de você, Beto. Minha mãe, por outro lado, nunca gostou muito da presença do tio Lúcio, e meu pai parecia odiá-lo. Vê se não vai ficar colado com o seu tio da próxima vez que ele vier em casa, ouviu, Beto? Dizia ela. Tá bom, mãe. Eu sempre falava aquilo, mas não conseguia ficar longe do tio Lúcio. Ele tinha uma influência forte sobre mim, ainda que viesse todo aquele papo religioso, que para mim era uma chatice. Não sei porquê, mas era inevitável ficar perto dele. Minha mãe dizia que tio Lúcio vivia bêbado e que havia dado muito trabalho para minha avó, quando ela ainda era viva. É verdade, tio Lúcio vivia bebendo com seus camaradas de copo, pelos bares lá do bairro. Uma vez, ele chegou à nossa casa tropeçando nos próprios pés. Acabou arranjando uma briga com meu pai. Você só vive bêbado, disse-lhe meu velho aquele dia. O que quer com a gente? Ainda não percebeu que você não é bem-vindo na minha casa? Eu ficava ouvindo a discussão de dentro do meu quarto. Não ousava sair de lá para nada. Tio Lúcio nunca se exaltava. Pelo contrário, ele até agia com calma. Muita calma mesmo. Diferente da maioria dos bêbados, que se acham os donos da verdade em situações como essa. Você está certo, falava ele. Você está certo, eu só vivo bêbado. Aquilo deixava meu pai ainda mais irritado. Eu não entendia por que o velho perdia o controle, como se o tio Lúcio, de algum modo peculiar, o tivesse desrespeitado. Fora da minha casa, gritou meu pai. Volte só quando você estiver são, ou não volte nunca mais. Que assim vai ser melhor para todos. Minha mãe nunca havia ido ao seu auxílio. Fingia que nada estava acontecendo. Ela apenas dizia: Lúcio, vai para casa tomar banho.
Segunda-feira você tem que ir trabalhar. Sim, já estou indo embora. Eu só vou me despedir do Beto. Você não vai chegar perto do meu filho assim, contestou meu pai. Vai embora, Lúcio, concordou minha mãe. O que é que o Beto vai pensar? Tá bom. E depois gritou perto da soleira da porta. Tchau, Beto. Depois a gente vai pescar. Tio Lúcio era coveiro em um cemitério não muito longe de casa. Outra coisa de que ele gostava muito era discutir sobre a morte. Parecia um filósofo existencialista abordando o assunto. Uma vez ele me disse, à beira do rio, onde costumava me levar para pescar: Beto, sua fisionomia fazia-se misteriosa e um tanto obscura. A vida é como as páginas de um livro, sendo viradas ao vento. Como eu tinha apenas 13 anos, nunca entendia bem certas coisas que ele dizia. Só depois de algum tempo é que fui entendê-lo. Na verdade, ainda não sei bem de onde ele tirava aquelas coisas. Talvez de tanto se deparar com corpos de pessoas mortas e de ter que enterrá-las. Ele devia ter adquirido certa sensibilidade em relação à vida. Depois da discussão com meu pai, tio Lúcio ficou um tempo sem ir à nossa casa. Cheguei a pensar que nunca mais iria vê-lo. Odiei o meu pai por isso. Afinal de contas, tio Lúcio não me tratava como criança como meu pai fazia. Um dia, alguém me segurou pelo braço e me deu um puxão quando eu estava a caminho da escola. Eu estudava à tarde. Era o tio Lúcio. Psiu! Fez ele. Vamos pescar hoje? Mas eu não posso. Você vem ou não vem? Sim, disse eu, depois de um breve momento de hesitação. O rio onde costumávamos ir não ficava muito longe de casa. Aquele dia, ele trouxera consigo uma boa quantidade de minhocas para servirem de isca. Colocou-as no anzol como se fossem linhas de costura e disse: Entendeu? É assim que se faz. Toma essa vara aqui. Também havia trazido frutas, banana, maçã, mexerica e uns pães com mortadela. Estávamos sentados em uma rocha na beira do rio. Nada melhor que uma pescaria no dia de minha folga, disse ele. Só seria melhor se conseguíssemos pescar pelo menos o lambari, né, tio? É verdade. Eu acho que esse lado do rio não tem muito peixe. Vamos para o outro lado, Beto. Para se chegar até o outro lado do rio, era preciso atravessar uma ponte improvisada de madeira. 2 pescadores atravessaram-na quando nos aproximamos no começo da ponte, que não era larga. Pareciam 2 funâmbulos tentando se equilibrar. Tio Lúcio disse: Você vai primeiro, eu vou logo atrás. Não dá. Falei sentindo um pouco de frio na barriga. Na outra margem do rio, os 2 pescadores arremessaram a rede à cata de peixes. Não tenha medo, Beto. Não dá, tio Lúcio, tenho medo de cair. Não fique com medo, estou aqui, caso você desequilibre. Ficamos por algum tempo daquele jeito, ele me incentivando e eu tomando coragem, pois tinha muito medo de cair no rio. Até que decidi atravessar a ponte. É isso aí, Beto, disse meu tio. Eu me equilibrava em cima da ponte de madeira. Ainda estava com um pouco de medo, mas insisti mesmo assim. Tio Lúcio vinha atrás. Não olha para baixo, disse ele. Só às vezes para espiar. Eu começava a achar que meu tio era maluco. Não se dizia coisas como aquelas. Se eu olhasse para baixo,
possivelmente me desequilibraria e cairia. Você tem que aprender a olhar para o que te dá medo, Beto. Assim, você irá encarar a vida com mais coragem. Quando finalmente chegamos ao outro lado do rio, sentamos em uma pedra um pouco afastada dos outros 2 pescadores. Tio Lúcio me deu uma maçã e disse: "Você está bem, Beto?" "Sim." "Nunca tenha medo de atravessar a ponte, entendeu? Por mais que ela seja estreita, siga sempre em frente. Não deixe que as pessoas digam o contrário. Se algum dia você se desequilibrar e cair no rio, nade até a superfície e volte para a ponte. Nunca desista de atravessá-la, entendeu?" "Entendi." Hoje, sempre que tenho medo de atravessar a ponte, lembro-me do tio Lúcio me dizendo: "Não tenha medo. O rio é profundo, mas você é mais profundo ainda." Sim. Tio Lúcio era como a luz de uma lâmpada atravessando a escuridão. Só que uma luz que hoje só posso ver através do céu repleto de estrelas. Wesley Barbosa, em seu livro O Diabo na Mesa dos Fundos. Wesley Barbosa nasceu em Itapecerica, na Serra divisa com São Paulo, em 1990. Fez parte dos encontros de literatura marginal em 2014, onde começou a divulgar seus primeiros trabalhos. Concluiu apenas o ensino médio. Trabalhou de vendedor ambulante, em lanchonete como atendente, em biblioteca de escola, onde passava a maior parte do seu tempo lendo Jorge Amado, Dostoiévski. Publicou em 2016 a obra O Diabo na Mesa dos Fundos, selo do Povo Editora, que vem se popularizando boca a boca e foi editado pelo escritor também pertencente ao movimento da literatura marginal, Ferrez. Hoje o seu mais novo livro, Parágrafos Fúnebres, que fala sobre a população carcerária e o Covid-19, um livro de bolso, no qual você lê em um único suspiro, nos traz como essa literatura pode ser rica e pode ser um exercício para a revolução nos dias de hoje. Wesley Barbosa nos mostra como a literatura marginal ela pode ser um manifesto, uma arma para a mudança social nos dias de hoje. Para terminar a nossa aula de hoje, eu gostaria de ler algumas frases que estão contidas no Manifesto da Cultura Periférica, né? Para que possamos refletir sobre o que é essa literatura imbuída de tanta literariedade. Esse texto de Wesley que nos mostrou um relacionamento entre um tio e um sobrinho, cheio de afeto, né? Cheio de aprendizado junto, num relacionamento cheio de amabilidade, apesar da desconstrução social nele presente, nas relações, vamos dizer, conturbadas que estão ali, né? E aí eu quero ler algumas frases desse manifesto pra gente, desse manifesto dessa literatura e cultura periférica, pra gente terminar nossa aula de hoje. A periferia nos une pelo amor, pela dor, pela cor. Dos becos e vielas, há de vir a voz que grita contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das geladeiras um povo lindo e inteligente, galopando contra o passado, a favor de um futuro limpo para todos os brasileiros, a favor de um subúrbio que clama por arte e cultura, e universidade para a diversidade,
agogôs e tamborins, acompanhados de violinos, só depois da aula. A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. Contra o racismo, a intolerância e as injustiças sociais, das quais a arte vigente não fala. Contra o artista surdo e mudo e a letra que não fala. Contra o capital que ignora o interior e a favor do exterior. Miami para eles, Miami para nós. Contra os carrascos e as vítimas do sistema. Contra os covardes e os eruditos do aquário. Contra o artista serviçal, escravo da vaidade. Contra os vampiros das verbas públicas e arte privada. A arte que liberta e não pode vir da mão que escraviza. Por uma periferia que nos une pelo amor, pela dor e pela cor. É tudo nosso. É tudo nosso. Que possamos nos unir a todos esses artistas periféricos, que possamos falar a mesma língua, que possamos ser cânones, que possamos ser periféricos, que possamos ser suburbanos, que possamos ser quem quisermos ser. Machado de Assis, Ariano Suassunas, Wesley Barbosas, Cecília Meirelles, Nelly das Peões, Carolinas Marias de Jesus e quem quisermos ser, porque cultura e arte, literatura é para todos. Até a próxima aula.